Queridos irmãos, queridas irmãs, eu saúdo-vos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal AD Santana do Mundaú. Se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe, fortaleça este canal que tem como objetivo semear a boa semente. Com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós temos chegado ao final de mais um trimestre em 2020. O tema principal, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Nenhum de nós seremos vencedores se não tomarmos todas as armaduras de Deus. Batalha. A vida espiritual aqui na terra é uma batalha, é uma guerra. Nós não estamos em um lazer, nós não estamos em um ambiente de conforto, mas nós estamos em um ambiente de guerra espiritual, onde as trevas querem prevalecer contra nós, querem vencer as nossas vidas espirituais, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra aos Efésios capítulo 6 e o versículo de número 10 até o versículo de número 20. O nosso texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aos Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Este é o nosso alvo. Este deve ser o nosso alvo. Está firme contra as astutas ciladas do diabo. A falta de firmeza é a falta das armaduras de Deus, porque de nós mesmos não temos recursos próprios para vencer as trevas, mas com a ajuda de Deus nós somos e seremos mais que vencedores. A nossa verdade prática, o uso da armadura de Deus, assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Seremos vitoriosos, sim, com as armaduras de Deus neste campo, o campo espiritual. Os nossos tópicos: o primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. O terceiro, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Nesta lição, aos Efésios capítulo 6, trataremos a respeito da guerra espiritual que todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Glória a Deus. Há pensamentos negativos. O primeiro dele: o diabo não tem poder para atacar. Tais pessoas subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Há outro pensamento que diz: o diabo tem muito poder, nada podemos contra ele, tenho muito medo. Outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que deu poder contra as serpentes e escorpiões. Está lá no versículo 19 do capítulo 10 de Lucas: eis que eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Creia que o Senhor Jesus te deu poder. Satanás tem poder, os demônios têm poderes, mas você é mais do que vitorioso, porque Jesus conferiu a você poder para pisar de serpentes e escorpiões e vencer toda a força do mal na autoridade deste poder. O apóstolo Paulo convoca a igreja para lutar e resistir. Duas coisas interessantes: lutar e resistir. Nós temos que atacar, sim, as trevas, mas temos também que resistir, estar firme contra os ataques
e ciladas do inimigo, que são inevitáveis, conflitos contra as forças espirituais da maldade. Por isso que é necessário, precisamos revestir de toda a armadura de Deus. O primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. Tem que ter preparo. O soldado, quando vai à guerra, ele precisa estar preparado, ele precisa ser preparado, ele precisa ter preparo para enfrentar o inimigo. E o apóstolo Paulo, no versículo 10 do capítulo 6, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. O primeiro preparo do crente nesta guerra, diante das astutas ciladas do adversário, é ter comunhão com Deus. Como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através do Espírito Santo, o crente tem comunhão com Deus. Esta comunhão deve ser preservada pela oração, pela leitura e pela vigilância. Quando o crente se aproxima de Deus, fortalece sua intimidade com Deus, ele se fortalece no Senhor e na força do seu poder. O segundo subtópico, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo, ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração e da vigilância. Lucas capítulo 21, versículo 36, o Senhor Jesus adverte os seus discípulos: vigiai e orai, porque quando vierem estas coisas, vocês possam estar de pé para receber a Cristo Jesus, para receber o Filho de Deus nas nuvens. Precisamos estar de pé diante do Senhor. Glória a Deus. Esta é o nosso alvo, esta é a nossa visão espiritual, de estar de pé. Muitas pessoas caíram, não estão mais de pé, mas em Cristo Jesus, a comunhão que nós temos com Ele, a vigilância e a oração, isso faz a gente estar de pé. E estar de pé significa ser vitorioso, significa ser vencedor. Glória a Deus para sempre. Vigilantes em toda oração e súplica. A expressão orando em todo o tempo. Veja o que Paulo nos aconselha. Orando em todo o tempo. Significa que em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, precisamos manter uma vida de comunhão, vigilância e oração. Há pessoas que, quando está tudo bem, tudo em paz, ele negligencia a oração, a leitura da palavra e a vigilância, por se sentir seguro. Não, meus irmãos, Paulo nos aconselha, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Quando as coisas estiverem ao seu favor, quando as coisas estiverem em paz, em tranquilidade, aí é que você deve orar mais e vigiar, porque o diabo, vosso adversário, como disse o apóstolo Pedro, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então mantenha a sua vida de oração. Então, quando Paulo diz em todo o tempo, ele está dizendo que nós devemos clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Não adianta o crente orar e não vigiar. Tem pessoas que oram, mas não vigiam. Então precisamos manter as duas coisas. Jesus não mandou somente orar, achando que a oração ela produz vigilância. Não. Vigilância e oração são coisas que se completam. Coisas que se completam. Não podemos somente orar, temos que vigiar, porque o efeito da oração está na vigilância. Os resultados benéficos da oração é produzido através da nossa vigilância.
Isaías 59, primeiro, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poderem ouvir. Então, queridos irmãos, quando você afasta-se do pecado, vigia, afasta-se cada vez mais das manchas, certamente a mão do Senhor estará estendida para te abençoar, seus ouvidos estarão abertos para ouvir a tua súplica, ouvir a tua oração, e creia que Deus está ouvindo a tua súplica, Deus está ouvindo o teu clamor, os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que tu estás fazendo. Aguarde a bênção de Deus na tua vida. Glória a Deus. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Glória a Deus. Segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. A nossa mente é um campo. O campo espiritual é a nossa mente, onde Satanás joga seta, mau pensamento, onde Satanás ataca, e precisamos guardar a nossa mente na palavra, na oração e na vigilância. Por isso que Paulo, lá em Colossenses capítulo 3 e o versículo 1, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Glória a Deus. A expressão ciladas do diabo, quando Paulo diz aqui no versículo 11, capítulo 6, versículo 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder do reino das trevas é identificado como diabo, no grego diabolos, que significa caluniador e acusador. Está expresso em Mateus capítulo 4, versículo 1, João capítulo 8, versículo 44 e 1 Pedro 5 e 8. Glória a Deus. Estas referências revelam a vida espiritual do crente, como deve ser guardada. No capítulo 4, através da palavra, das Escrituras. No capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro, através da vigilância, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Meus irmãos, aqui nós temos 7 itens que revelam as ciladas do diabo, algumas de suas astúcias. A primeira, confundir a mentira com a verdade. Então, tenta confundir a mentira ali em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Quando Satanás tenta a Eva, ele pega a mentira para confundir a verdade. Segundo, deturpar as Escrituras, Mateus capítulo 4 e o versículo 6. O que é deturpar? Deturpar é desconfigurar, é distorcer. Isso é o que o diabo faz e tem, através de falsas religiões, destruído muitas pessoas espiritualmente, porque ele pega a própria Bíblia para distorcê-la, desconfigurá-la, deturpá-la, e muitas pessoas têm sido influenciadas por essa astúcia satânica. Dissimular e induzir a dissimulação. O que é dissimulação? Dissimulação é ocultação, é fingimento. Satanás, ele finge a sua perversa intenção. Ele tenta as pessoas fingindo e induz as pessoas a este fingimento. Aparece na religião com uma capa, com uma manifestação, sem mostrar a verdadeira intenção, isto é, dissimulação. É uma das astúcias de Satanás. Fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, Paulo faz uma descrição da manifestação do anticristo, que haverá sinais, haverá maravilhas, milagres, mas falso. E tem acontecido muitos milagres falsos, muitos falsos sinais. Irmãos, como é que se percebe que o sinal é falso? Quando ele induz as pessoas a serem atraídas para as outras pessoas.
quando as pessoas começam a endeusar outra, quando as pessoas começam a negligenciar a palavra, acreditando na falsa profecia, se apegando ao falso profeta, sendo atraído pelas pessoas que fazem sinais, mas o intuito e o objetivo é atraí-la para elas, fazer com que as pessoas negligenciem, desprezem a palavra de Deus e não queiram mais ouvir a palavra de Deus. Não, a Bíblia diz, mas fulano disse assim, assim, assim. Tem pessoa que dá mais crédito a falsas visões, às falsas revelações, do que a própria palavra de Deus. Sexto, semear incredulidade. Quantas pessoas estão já crendo na palavra? Quantas pessoas estão já se admirando da mensagem e vem Satanás e joga uma semente de incredulidade e começa a descrer. Ele ouve a palavra do culto, está crente do culto, mas quando chega em casa começa a duvidar das coisas. O que é isso? Deu lugar à semente de Satanás, que é a incredulidade. Promover ideologias anticristãs, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3 e o versículo 4. Meus irmãos, essas ideologias de gêneros, essas ideologias que estão aparecendo por aí, isso aí é Satanás, querendo destruir a família, querendo acabar com o casamento, homem e mulher, querendo difundir a semente do pecado, a semente do mal, o engano de Satanás. Isso tudo são astúcias. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Amém? O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Às vezes, há pessoas que se levantam contra outras, são inimigas, agem de forma contrária, guerreiam umas contra as outras. Isso é fazer parte do time de Satanás. Se alguém te faz o mal, faça o bem. Não revide. Não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. É isso que diz a palavra de Deus. Não faça mal às pessoas que lhe fazem mal. Faça bem às pessoas. Porque é isso que o diabo quer. Usa pessoas fracas, vulneráveis, para atribular outras, para que as outras deixem o caminho da graça e façam parte do time de Satanás e fiquem guerreando entre si, as pessoas contra as outras pessoas. Mas não é assim que o cristão procede. Ele tem que vencer as hostes espirituais e não as pessoas. É o que Paulo está dizendo. A nossa luta não é contra carne e contra sangue. Ou seja, a batalha não é física, mas é mais travada no mundo espiritual. As agências das potestades do ar. Olha que coisa interessante. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja. Quais são elas, as agências? Principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Aos Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Vamos observar os três aspectos dessas agências, desses seres angelicais das trevas. Primeiro, eles são poderosos. Principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Eles agem, eles influenciam as outras pessoas ao pecado, ao homicídio, ao adultério. Letra B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade, provoca o ódio, provoca a inveja, provoca que as pessoas guerreiem contra as outras. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Há demônios que ficam nas pistas, provocando acidentes. É por isso que nós temos que orar pelos que estão viajando, interceder a Deus por eles, para que Deus dê livramento, para que Deus expulse os demônios que são malignos, que destroem, que procuram destruir as vidas, ceifar as vidas. Mas tem a letra C, que é mais perigoso. Eles são astutos
são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Parece ser bom, eles se introduzem no meio da igreja, eles se introduzem no meio das pregações, eles se introduzem no meio das mensagens, para que as pessoas acreditem que é Deus, mas ali está o veneno, mas ali está Satanás com a sua sutileza, com o seu engano para acabar e afastar as pessoas de Deus. Toda mensagem que afasta você de Deus, toda mensagem que lhe preocupa, toda mensagem que provoca desconforto e você fica até em dúvida, incrédulo, são mensagens que não são de Deus. A mensagem verdadeira, ela lhe aproxima de Deus, ela faz você se arrepender de seus pecados, ela produz um arrependimento sincero, ela produz uma conversão na alma e lhe aproxima mais das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. O crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis de defesa. A armadura completa de Deus. Nós temos aqui o capacete, o cinto, a couraça, a espada, o escudo e as sandálias. Vamos observar. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Irmãos, neste mundo espiritual que nós estamos vivendo, precisamos estar fortemente armados. Porque em todas as áreas, Satanás, ele tem trabalhado. Na área religiosa, na área familiar, na área política, na área social, na área intelectual, nas grandes catedrais, em igrejas extraordinárias, religiões históricas, e ele está ali atuando, trabalhando para enganar as pessoas. E precisamos, debaixo do sangue de Jesus, com as armaduras de Deus, vencer Satanás. Ele está presente na mídia, enganando as pessoas, através dos programas religiosos, através dos programas sociais, através dos programas telejornais. Tudo isto está presente o maligno. E precisamos ter o discernimento espiritual. E é na oração, na leitura da palavra, que o crente se alimenta da palavra de Deus e lhe dá discernimento espiritual. A palavra de Deus nos dá discernimento espiritual. Na batalha espiritual, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus. Amém? Equipamento dado por Deus. A parte A do segundo subtópico. Cingidos os vossos lombos com o cinturão da verdade. Está no versículo 14. Que verdade? A verdade da doutrina de Cristo. O crente precisa estar com as verdades das doutrinas. A doutrina de Cristo, que é a doutrina do arrependimento, a doutrina da santificação, a doutrina dos apóstolos, porque a doutrina de Cristo é a verdade que alimenta o crente, fortalece o crente, capacita o crente para vencer as tentações e as ciladas do adversário. Precisamos compreender que a verdade de Cristo, a verdade do cristianismo está na palavra de Deus para salvar, para exortar e para consolar. Na salvação
os nossos pecados são perdoados. Na exortação, a gente aprende a praticar a verdade do Evangelho, a gente aprende a nos conduzir diante de Deus em verdade. E a consolação, as aflições, elas não nos abatem, elas não nos destroem. Então, a verdade de Cristo, ela salva, ela exorta e ela consola. Amém? Glória a Deus. E também o cinto fala da integridade do soldado. Soldado íntegro, viver a verdade de Cristo em qualquer lugar que nós estivermos. Vestida a couraça da justiça. Essa justiça é a justiça de Cristo, onde em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificado por Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa justiça foi imputada em nós. Essa justiça foi imputada em nós. Ou seja, Ele nos justificou. Nós pecadores que éramos, Ele tirou este pecado e nos tornou justos. Amém? Pela fé nós somos justos, justificados por Cristo Jesus. E essa justiça também fala da vida devocional do crente, ou seja, a retidão do soldado no campo de batalha. A justiça como prática, a justiça como comunicação. Por imputação, Ele nos justificou, e por comunicação, a gente vive nos preceitos de Deus, nos preceitos do Evangelho da graça de Deus. Como diz lá em Lucas capítulo 1 e o versículo 75, em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Calçados pés na preparação do Evangelho da paz. O que fala, o que significa calçados pés? Fala de firmeza que o Evangelho proporciona. Meus irmãos, há muitas pessoas que não estão calçadas, não têm firmeza espiritual. Eles são movidos, influenciados pelos movimentos da igreja, eles estão lá cantando, eles estão servindo a Deus, e com pouco tempo eles largam. Vem o carnaval, já não é mais crente. Aí passa o carnaval e ele volta na igreja. Depois vem a festa de São João. Aí, irmão, eu dancei quadrilha, né? Deixa o Evangelho, deixa a fé e vai lá para a quadrilha, vai para o São João. Aí passa o tempo, volta. Aí depois, da virada do ano, aí afasta-se de novo. Não pode ter uma festa mundana que ele não esteja de dentro. Larga o caminho do Senhor, esquece da mensagem que ouviu na igreja, abandona a fé. O que é isso? Falta de calçados. Amém? Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Além de firmeza, os calçados que a palavra de Deus fala, as sandálias que o apóstolo Paulo fala, refere-se também à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Tem pessoa que chega entre os colegas, não fala de Jesus, não prega o Evangelho, não fala da palavra de Deus, só se assenta para falar coisas materiais, coisas que não edificam, coisas que não traz nenhum fortalecimento salutar. Mas o crente precisa estar calçado. Onde ele vai, onde ele chega, ele fala de Cristo, ele fala de algo de Deus, ele cita um texto bíblico, ele fala das verdades divinas. Meus irmãos, quando você está calçado, você impede que Satanás se levante. Você impede que Satanás, e ainda que ele se levante, você tem a palavra, a espada, para repreender, para deter toda a força do mal. Mas você precisa falar de Jesus. Você precisa, uma palavra que você dá, uma palavra que você fala em um ambiente hostil, muda a situação, as trevas desaparecem. Fale a palavra de Deus onde você chegar, esteja calçado
com o sapato da preparação do Evangelho. Glória a Deus. Tomando sobretudo, meus irmãos, o escudo da fé. Que fé é essa? É a fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Quantas calúnias, até de outras pessoas, você tem ouvido e muitas vezes quer ficar fraco por isso? Não, pode haver calúnia contra você, contra os seus irmãos, mas você tem que ficar firme, estar firme, não se abalar. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tenha firmeza espiritual, e através desta fé, que é o escudo, o diabo joga uma seta inflamável, maligna, para queimar, para destruir a tua vida espiritual, mas você usa a fé inabalável como escudo, e toda a eficácia de Satanás é desfeita, é destruída, é inoperante para a glória do nome do Senhor Jesus. O capacete da salvação. O que é o capacete? É a certeza da salvação que já recebemos em Cristo. É a convicção da plena salvação no último dia. Quantas pessoas estão na igreja, mas têm dúvida? A dúvida acaba com a sua vida espiritual, atrasa a sua caminhada para o céu, enfraquece a sua vida espiritual, desanima a sua jornada para o céu, acaba, atrapalha. Mas que possamos ter o capacete e jamais os pensamentos maldosos, as ideias de Satanás, as doutrinas malignas, as falsas profecias não vai tirar você da direção, não vai tirar você do caminho para o céu, porque você estará com capacete, ou seja, certeza, convicção de que os teus pecados foram perdoados, de que o teu nome está escrito no livro da vida e Satanás não vai arrancar este grande privilégio que você tem da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. A imprescindível arma ofensiva, a espada do Espírito, ela é identificada aqui como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, como diz lá aos Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. Esta palavra, ela ataca e ela também nos defende. A espada do Espírito, ela é uma